Fala galera, começando mais um podcast informacional Faculdade Gran Tietê. Esse podcast é patrocinado pela Monitel, Segurança, Alarme, do meu amigo Tiago, do meu amigo Laércio e também do Supermercado Fernandes, do meu amigo Fábio, o Zezé e o seu Tino, toda a família Fernandes. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui nos nossos estúdios um grande amigo. Eu vou falar ex-professor, mas ex-professor por um tempo só, né? Ex-professor, empresário, empreendedor. Vamos contar um pouquinho aqui da história do Cruzado, agora do Aretê, né? A família lá que começou lá, mandar um abraço aqui pro seu Valdemir, Dona Marli. O seu Valdemir é conhecido como Nan. Eu fui lá almoçar outro dia lá, rapaz, eu falei que eu queria marcar na conta do Gui, ele não deixou não, gente. Tem bastante gente pendurando já lá, viu? Almoço, família tradicional aqui, o Guilherme Rodrigues, famoso Gui, para nós aqui mais íntimo, né? Veio aqui contar um pouquinho, né, da trajetória, a gente fica feliz com o sucesso, a gente estava conversando aqui nos bastidores, muita coisa boa para deixar para vocês aí. Gui, obrigado por você ter vindo aqui, ter aberto um tempinho na agenda, eu sei que está corrido para você aí, muitas mudanças, né, novos investimentos. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, uma satisfação muito grande, Ricardo, de estar aqui com vocês, é uma parceria de longa data, a gente tem uma história, a gente sempre fala, vai, não vai, a gente se cruza, né? Com certeza. Então é muito satisfatório estar aqui, a gente está aqui à disposição de vocês. Legal. O Gui, vamos começar assim, ó. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Tá. Professor, né? Professor muitos anos no Senac, né? Isso. Gui, 10 trabalhando anos. 10 anos, né? Com os projetos, uma grande instituição, Senac, Sebrae e assim por diante, né? Sempre, como você falou, a gente estava sempre unido aí com alguns projetos, né? E aí, de repente, surge o oportunidade. Empresário sempre foi, poxa, né? Aí virou empreendedor. Como é que foi essa história? Como é que foi essa transição, Gui? Acho que é veia, né? Meu pai começou com isso 40 anos atrás, né? Meu pai ele veio do setor, né? Ele foi sempre CLT, carteira assinada. Minha mãe sempre gostou de receber bem as pessoas. A gente entrou no ramo. Cruzaram o restaurante 40 anos. 40 anos já. E minha mãe sempre gostou de receber as pessoas, salgado, doce. E aí, dentro da família ela vendia. Então ela só vê empreendedores que vendem isso. Só o tamanho da família porque comprava tudo. Exatamente. 7 tios de um lado e aí vai, né? E aí fui fazer minha carreira, fiz a faculdade. E aí o negócio do meu pai era ali, perto da Ciclotron, menorzinho. Tem o meu irmão Fernando também, tem a Ana também, que fazia parte, né, da nossa família ali. E aí fui prospectando. Fui fazendo carreira, fiz bastante na parte logística. E aí depois as coisas foram acontecendo, virei professor. E aí, como todo professor fala, eu não só dou aula, né? O pessoal, você só dá aula, professor? A gente escuta isso, né? Não, você direto. Só dá aula? Você não trabalha? Você não trabalha, você só dá aula. Aí eu fui... Como se fosse dar aula, não precisava trabalhar, né, Gui? Aí fui me arranhando. Aí a gente teve uma ampliação gigante, que é a Rua TT, onde a gente está lá hoje, né, como Cruzado. E aí fui ajudar, porque ele ficou de 100 metros, a gente foi para 600 com novos serviços. E as coisas foram acontecendo. Chegou a pandemia. E aí na pandemia eu consegui estreitar as relações com meu pai e aí começou a surgir algumas coisas positivas. A pandemia para nós foi muito bom. Foi diferentemente, foi o ápice de venda nosso, enquanto comércio em 40 anos, que a gente teve outros segmentos. E aí começou a surgir, e aí veio uma oportunidade de um contrato corporativo, de começar refeições mesmo de um ambiente profissional, tirando a área comercial, porque existem algumas exigências. E aí a gente assinou um contrato recentemente, uma grande empresa que se instalou em Barra Bonita. Então estamos há 1 ano e 6 meses de relacionamento lá, e as coisas vêm acontecendo, crescendo, expandindo, e assim, chega até a ser assustador pra gente, a rapidez das coisas. Até eu ia perguntar isso pra você, como você já abriu aqui, vamos rasgar o verbo aqui, né? E é gostoso a gente ouvir isso, né? Pô, nascido e criado aqui em Barra Bonita, uma empresa da cidade. Você me falou que agora recentemente emprega 24 pessoas. 24 pessoas CLT, Graças diretamente, depois vem expansão brutal aí. E foi uma ascensão que você não esperava, né, Gui? Não, nem se eu fosse o mais dos otimistas de planejamento na minha vida eu tinha esperado. O ramo de alimentação ele é um ramo que, por mais que a gente tenha formação e queira buscar planejamento, a gente não sabe o que pode acontecer. E ele acabou mexendo com uma coisa, mexe com sentimento, mexe com tantas outras questões. E depois da pandemia eu fui me mergulhando em pizzaria, depois hamburgueria por conta mesmo, onde eu era operacional. E esse contrato ele veio e está vindo. A gente não está nem saindo vender a empresa ainda.
Porque eu preciso eu acho que isso é um pouco da credibilidade de mercado também, né, Gui? É um segmento cruel. Que vocês construíram, né? De honestidade, integridade. Exatamente. Alimentação é uma coisa que não dá para brincar. Exatamente. Então tem muito essa questão da palavra, das pessoas que acreditaram no nosso projeto e as pessoas que vêm acreditando. Então é muito importante, a gente senta, conversa. As pessoas falam, não, você não tem que ver que você é pequeno, você tem que ver que você tem potencial e que você tem... É credibilidade, acho que honestidade naquilo que a gente desempenha. Você que está aí conectando agora aí no nosso canal, está no seu sofá, comendo sua pipoquinha. Eu estou falando aqui com o Guilherme Rodrigues, né? Empresário, empreendedor, professor. Vamos contar a história agora, do Cruzado para o Areté. Né? Como é que foi essa transição aqui? Né? Então, quem não conhece o restaurante Cruzado, fica ali próximo. Vou fazer um jabazinho pro Bremen aqui, né? Ali próximo o posto do Bremen, em frente à rodoviária. Pode ter certeza, se comer e não gostar, pode vir aqui que a gente fala também. Mas eu garanto e comida de primeira. O Gui, agora fala pra mim, né, que a gente conversando, você teve que, teoricamente, né, dar uma mesclada aí na questão, você tinha lá a pizzaria, hamburgueria, né, a parte de salgado, eu sei que você faz aí os eventos empresariais, e de repente passou a chamar Areté. Explica para nós por quê, Gui. O Areté, ele veio de vários vídeos que a gente vem acompanhando. Ele é uma palavra que deriva do grego, de excelência, entregar, desempenhar o melhor daquilo que a gente pode entregar enquanto produto, caráter, ética e assim por diante. Então a gente quer trazer essa mensagem de excelência para os clientes novos. A questão do cruzado, ele em outros estados, um estudo de marketing, vamos falar assim de nome, trazia uma certa confusão. E aí a gente falou assim, vamos então criar uma marca realmente em refeitórios corporativos, onde a gente, infelizmente, teve que parar e retroceder a abertura da pizzaria, então a gente fechou, mas não é o projeto, está ali na gaveta, porque a pizzaria e a hamburgueria... Ele era por causa do tamanho que foi tomando, né? Foi. Você precisou do espaço também, né? Foi de espaço estrutural, eu precisei de estrutura, de mão de obra. Eu não fechei porque estava ruim, eu fechei com dor no coração. E era um projeto que era para franquia. Tá. Então, assim, tá na gaveta. Ele parou... Mas como bom empreendedor que tu é, né? Tá na gaveta, gente, mas eu tenho certeza que a gaveta tá aberta e o papel tá pendurado ali. Eu olho pro logo todo dia. Eu imagino isso. Aliás, eu quero falar uma coisa aqui, se você me permitir. Claro. Eu tive a grata satisfação de conhecer a estrutura da cozinha. Posso chamar cozinha industrial? Cozinha industrial, exatamente. Gente, parecia que eu tava entrando num centro cirúrgico. Né? O carinho, o cuidado com a alimentação, desde o armazenamento da alimentação até a gente sair da parte do armazenamento e entrar para o campo, né, de mão de obra ali do pessoal trabalhando. Gente, é fora de série. É fora de série a estrutura que eu vi ali. De parabéns Obrigado. E sucesso cada vez mais. E então agora chama Areté. Areté. Agora sim, a venda... O seu Nan e a Dona Marli continuam com o Cruzado ali na esquina. Cruzado tá firme. Né? Se a gente for... A área comercial que a gente fala de cidade, de atendimento da cidade de Barra Bonita, Cruzado, muito orgulho e satisfação. Só refeitórios mesmo para questão de sinergia, até porque a gente está atendendo gringos, a gente tem visitas de pessoas de outros países nesses refeitórios, a gente fecha com multinacionais, então tudo foi para familiarizar, para trazer um pouco mais de tranquilidade na hora de prospectar mercado. Entendi. Foi por causa disso. Gui, dentro desse trabalho do Areté, não sei se você pode... dizer para nós aqui o que você fornece. Eu lembro que há um tempo atrás, né, você fez um café aqui para uma empresa aqui nas instalações da Grande ET. O que o Areté faz, o que o Areté pode fornecer? De repente tem um empresário que está assim, puxa, gostei, preciso fazer. O que você pode fazer e faz para os empresários? Primeira coisa que eu acho que é legal nessa fala é a gente achar que refeitórios ou solução em alimentação empresarial é só para grandes empresas. Estou tentando quebrar esse paradigma. Não é. Né? Porque assim, eu trabalho hoje, os meus grandes concorrentes são grandes players, Sapores, Sodexo, não precisa nem falar, né? Multinacionais. Nossa, né? São gigantes, né? São assim... Mas tem o Areté na jogada. Tem o Areté, tem. Eu falo que é a oligarquia, né? São poucos que dominam esse mercado e assustam os pequenos. Então a gente veio com esse intuito primeiro. Então, solução empresarial. Eu tenho uma dor na questão de alimentação. Nem que for só para bater um papo comigo um café, às vezes não sou eu, Areté, que vai resolver, mas a gente pode achar um caminho, um percalço. Legal. Então a primeira coisa que a gente tem é de trazer clareza pro cliente. Né? O cartão, alimentação, VR, essas coisas, eu acho que ele tende a sumir do mercado ou se modificar.
pouca gente, casas menores, mais compactas, poucos filhos, ou casais ou pessoas morando sozinhos. Você imagina já grande centro de São Paulo. Esse cara ter o café da manhã na empresa, ele tem um serviço de copa, de café, de cappuccino na empresa, ele conseguir alimentar, tendo a questão nutricional já toda medida ali para ele. É muito mais vantagem do que um simples cartão frio. Então a gente vê nesse mercado, né? Eu como empresário tenho que ver o quê? Nesse mercado ele tem quanto de desempenho, de investimento, e a gente entrega. Almoço, ceia, café da tarde, máquina, aluguel de máquina de café, o que precisar. O que precisa para um evento empresarial, seja, como você falou, vamos reforçar que é muito importante o que você falou, Gui. Não é para multinacional. Eu posso atender empresa que tem lá 5, 6 funcionários, 10 funcionários, 100 funcionários, até 1000 funcionários. Exatamente. Né? Do café da manhã até o jantar, se precisar. Vai fazer um treinamento, você pode trazer um coffee. Ô, Guilherme, eu estou pensando em fazer de trazer marmitas gourmetizadas assim, assim, assado para 20 pessoas. A gente faz aquilo, customiza. As grandes não fazem isso. Elas têm uma forma de trabalho e você tem que se adequar à forma de trabalho das grandes. A gente está entrando no mercado dessa forma. Aí o pessoal fala assim, o Aretê um dia vai virar grande e vai ficar igual os grandes. Se eu precisar ser igual os grandes assim, eu crio uma marca para atender esse pequeno também. Eu não vou deixar de atender o pequeno, porque o pequeno... Porque você tem raiz, pô. O seu nome, a dona Marlene, não começou grande, pô, né? Começou na sua casa, vendendo salgado, não foi isso? Isso, e um grande contrato, ele é sempre o risco de um contrato. Exatamente. Um grande cliente, ele não é 10 menores, né? Clientes de menor expressão. E é legal que você tem essa visão. Não tem por que ignorar esses clientes, porque o dinheiro que pinga... Meu pai me fala muito isso. Guilherme, não interessa se o dinheiro sai de um morador de rua ou de um grande empresário da cidade que a gente atua. Os R$10 do caixa nosso é a mesma coisa. Então não tem que a gente observar. Não tem cor diferente. Não tem, não existe. Vale R$10. Não vale R$10. Olhando para a empresa, negócio é isso. Business, olhando para dinheiro é isso. Então eu olho bem para isso. E é um setor que sofre, né? Então, se eu precisar ter hoje um refeitório pequeno, eles não vão lá. A gente tem o mínimo de 500 refeições para montar uma infraestrutura gigante. E a gente está pronto para ouvir o cliente. Gente, eu vou deixar daqui a pouco ali, vou deixar na tarjeta para vocês aí o contato do Aretê, do Guilherme aqui. Quiser fazer aí, né, um orçamento sem compromisso, você que pensa em fazer um treinamento aí, né, um coffee break aí para os seus funcionários, né, um evento de final de ano, já vai agendando aí, né, pede aí um orçamento, porque eu tenho certeza que vai caber no bolso de vocês. O Gui, a gente conversava aqui nos bastidores, eu gosto de salientar isso, para o pessoal ver a importância da educação, né? Você foi professor 10 anos, né? Numa área bastante específica, que é a área da logística, e a logística também não é só caminhão, que nem o pessoal falava. Exato. Nada a ver, ou né? não é dono de loja. Não exatamente. O que dá para trazer o que você ministrou nas aulas de 10 anos para dentro da sua empresa? Puxa vida. O que é gratificante, até tem os grupos de alunos ainda, ou docentes que são meus amigos, né, colegas de trabalho. Eu tiro foto às vezes do meu estoque e falo, aí ó, mostra pros caras aí, fala que eu tô aplicando. Isso que é logística. É isso, ó, tá vendo? A etiquetinha aqui. Eu uso, a gente tem a educação, a gente tava vendo a Joyce também aqui trazendo a dificuldade de ter hard skill, soft skill, aquela questão do comportamento do colaborador, mas também a parte técnica. A educação é fundamental. Então, o que eu tive em sala de aula, a base teórica a gente tem, a gente sabe que o mercado, o Brasil ele é diferente, né? É um país extraordinário, mas diferente, então a gente pega uma teoria, a gente é muito criativo, o brasileiro é fora da curva. Eu acho que nós somos foda, né? A gente é foda, era isso que eu queria falar. Nós somos foda. Não, a gente é, porque... A gente consegue sair do nada para ir pro tudo e não atrapalha ninguém. Não consegue fazer girar com carga tributária, com coisa que não é. Cara, fora de série. A gente consegue empreender absurdamente. Então, assim, a sala de aula fez mais sentido para mim agora como empresário. Às vezes eu tô indo para um rumo e falo, eu lembro de aula que eu dei. É impressionante isso. Legal. Tenho ex-alunos dentro da minha empresa hoje. Muito legal. Já tenho ex-alunos sendo contactados, falando, eu preciso ser lá um talento na frente também, que enxerga. Fantástico, a educação transforma mesmo. Exatamente, eu sei que você tem essa mesma linha nossa aqui e ela transforma mesmo, né? Não tem, não transforma, muda, você entra de um jeito, sai de outro. Eu falo nem que for para você fazer o curso, você odiar o professor, tudo, mas você está se relacionando com outras pessoas.
Exatamente. Você já está num grupo de pessoas que às vezes você sai do seu ninho, na sua convivência. Então você forma um grupo ali aleatório, matrícula, né? O pessoal se matricula. Aí você fala, pô, eu não conheço fulano. Cara, esses networks, assim... E de repente, dentro da sala de aula, você pode arrumar emprego, como arrumar pessoas para trabalhar. Foi o que aconteceu comigo, é isso que eu ia falar. Então, a primeira pós minha, eu dei uma guinada na minha carreira, o Senac chegou através disso. Legal. Então, assim, as vagas, as aberturas, as promoções da minha carreira profissional antes de empresário, elas se deram muito por esse contato também. E na educação. E acredito muito nisso. É uma preocupação que eu tenho muito grande. Esse ano, 2023, a Arete, mais do que investimento em tecnologia, em maquinário, que a gente vai até fazer bastante essa parte. Aliás, você vai contar um pouquinho que você vai para a FISPAL amanhã, né? Vou para a feira. É a feira, uma das maiores feiras de alimentação, de alimento, né? Na questão do food service, e aí tem a parte de sorvete também, que eles se fundiram. Vamos buscar parceiro, equipamentos. A gente tem uma escala aí muito grande para acontecer. Eu estou falando de hoje 24 funcionários. Eu tenho uma projeção para 2027 de 4.000 funcionários. Se Deus abençoar. Amém. E o planejamento acontecer. Estamos juntos aqui, estamos juntos aqui. Por isso a parceria nossa com vocês também. Eu sempre falo que ter escola também dentro da empresa é muito gratificante. Ter a educação conosco. Então, portas abertas sempre, eu falo para vocês. Poxa, a gente fica muito agradecido. Você que está conectando aí no nosso canal agora, estou falando aqui com o Guilherme Rodrigues, o Gui do Cruzado, que agora passou a chamar Arete, atendendo aí as empresas no ramo de alimentação. Eu tive de novo, né, o prazer de conhecer a empresa lá, fiquei encantado com o que eu vi. A gente fala assim, poxa, não é possível que tenha uma empresa desse porte na nossa cidade, né? E que Deus continue te abrindo portas aí para mais coisas. O pessoal, a gente tem, não é preconceito, eu não sei nem te mensurar o que eu acho, mas o pessoal, santo de casa não faz milagre. Faz milagre. Eu acho que é isso, o pessoal desdenha às vezes. Eu vejo mais o pessoal se admirando de fora. Recebi pessoas de Sorocaba, São Paulo, por foto, questão de liquidim. E a hora que chega é o impacto que você teve ali. E assim, eu falo que para dezembro agora você vai ter um outro impacto na hora que entrar. Mas a minha premissa é isso, é trabalhar corretamente. A gente vem agora com um nutricionista RT, a gente vem amplificando. E é o ano de investimento em mão de obra, em pessoas, em gestão de pessoas. Eu voltei a estudar, minha esposa voltou a fazer pós também. Então, assim... eu estou me profissionalizando, estou demonstrando para meus colaboradores que o estudo é importante. Okay, e dentro disso, vai numa fala que eu sempre falo aqui, né? A educação não para, né? Não. A formação, a informação, né? Novos horizontes, isso ajuda muito profissionalmente e pessoalmente, né? Nossa, o crescimento é bárbaro. Como eu falei, às vezes você está numa pós, não é muito o que está ali na lousa ou ali a gente trocando, é um depoimento de alguém que traz uma situação adversa, que a gente chega numa solução em equipe, cara, estratosfericamente o resultado positivo. Então estou mudando bastante a cultura, trouxe gente de São Paulo recentemente para mudar essa questão de interior, né, de ver que a pegada, às vezes é uma dificuldade de vir do Nova Barra aqui, né, para quem é da Barra, para ir lá no onde a gente tem a cozinha, que é perto da ciclotron. Nossa, mas tava chovendo, tudo. Falei, gente, mas é daqui ali, pega o cara que pega 5 metrô e vai ver a dificuldade. Exatamente. Não pega metrô, não pega trem, não pega trombadinha, né, mas então... E assim, é gratificante, eu tenho que demonstrar muito para minha equipe que eu preciso entender que Barra não tinha esse serviço. Eu preciso formar essa mão de obra. Não tem, Barra não tem. É um dos assuntos que eu ia perguntar para você, justamente nessa questão de campo de trabalho. Você é bem específico ali, então você também tem dificuldades, né? Mas é o que você acabou de falar, para 2027 você pretende aí chegar a atingir 4.000 colaboradores. Onde está essa mão de obra? Você vai buscar lá fora? Não, você pode buscar aqui dentro, né? E ainda nessa visão, que falando um pouco aí de campo de trabalho, mão de obra, para você, empresário, empreendedor, o que diferencia o profissional do futuro para trabalhar na Arete? É vontade de aprender. É assim, tá aberto. A parte... tem que ter inteligência emocional. Só que assim... Tem que conhecer a parte técnica, né? Cozinha tem amor. É uma coisa que... Eu posso estar dando palestra para 4.000 funcionários em 2027 e eu vou falar a mesma fala que eu estou falando aqui agora. Transmite. Então a forma que você mexe, você está bem com você. Então o que eu quero primeiro, que ele tenha satisfação e alegria de olhar para a nossa empresa e falar, puta, que empresa do caramba, né? De infraestrutura, de ambiente de trabalho, de valorização de mão de obra, não só de dinheiro, mas essa questão de ter proximidade. E de estar aberto a aprender e a prosperar. Eu venho, não é... entre aspas, prometendo, mas eu falo muito para minha equipe que está comigo. Cresceu comigo,
2027, você imagina esses 24 que tá comigo, onde Puxa, pode chegar. com certeza. Só que eu tô deixando muito claro para eles que para chegar lá precisa disso, daquilo. E tem muitos vindo buscar e tem isso que não estão indo buscar. Entendi. Aberto. E a inteligência emocional eu preciso buscar. Né? Quando você falou, me apresenta como empresário, sou estranho. O professor. Mas é. Não é, mas me soa. Porra, meu. Para mim é comerciante, é da cidade. Às vezes eu estou sentado com presidente, com diretor de grandes empresas em outras línguas. Você fala, meu, eu não imaginei sentar assim. De fazer pessoas de outros países comer a nossa refeição. É a comida da Dona Marli, que está replicada. Dona Marli, vou falar com a senhora, viu? Depois dessa aqui, se eu não ganhar pelo menos um omelete lá, eu vou ficar bravo com a senhora e com o seu não, hein? A gente tenta replicar esse carinho, eu tento trazer isso. Então, para estar na Aretê, tá aberto. Porque eu também vou estar em constante evolução e vou para sete paradas da terra aprendendo. O Gui, até porque se não evolui, a gente para. Aí o que você, né, a gente falava nos bastidores, tem as grandes que estão... Mas para as grandes chegarem aonde elas chegaram, elas também passaram por isso. Você tem grandes casas, com certeza. É evolução. Poxa, eu não concordo com isso. E duro para contratar colaboradores. Eu sempre falo, às vezes, em sala de aula, gente, você tem que ter a parte técnica, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter habilidade, mas tem que ter uma coisa fora de série, atitude. Se você não tiver atitude de querer aprender, de fazer, você não vai evoluir também. Você vai pegar um papel, um diploma, não vai. Quantos que já fizeram, né? Então, exatamente. Isso é extremamente importante, é a tendência do futuro e é muito fácil o empresário falar que não acha mão de obra, que nem eu podia ter cruzado meu braço e falar. É a dor do meu negócio, sim, mão de obra. Então vamos galgar, vamos buscar a solução para isso. Se a comida, a receita a gente tem, vamos embora. Se a gente tem a expertise nessa frente, e assim, tá muito, né, cômodo o empresário falar assim, eu tô com dor, não consigo expandir. Eu escuto muito isso. Você vai sofrer muito para expandir por causa de mão de obra. Eu falo, eu sei, tenho consciência disso, mas isso não pode ser um impeditivo da gente prosperar. Então, implantar uma cultura, por isso o nome da mudança, de fazer as coisas com vontade, com dedicação. Comida não pode ser meia... Procura faculdade para estudar, para ter uma certificação. Foi o que eu falei, né? Tem uns 2, 3 aí que eu já estou pedindo para vir fazer o curso de nutrição aqui. Preciso replicar a questão de nutricionista. Legal. Eu falei, vamos, são cargos de gestão da minha empresa, nutricionista, são administradores de empresa, vou precisar de contador futuramente, analista fiscal. A empresa não vive só de nutricionista, né? Não vive. É todo um conjunto ali, né? Então você pega mesmo aqui dentro, tem um portfólio, pedagogo, por que não? Meu técnico, analista de RH, por que não pedagogo? Sim. Às vezes não só de gestão de pessoas, né? Para trazer metodologia diferente de aprendizagem, enfim, eu estou pensando em um monte de coisa já lá na frente. Bacana. Cortando você um pouquinho, já falando que você está falando lá na frente, a gente está quase na reta final aqui. Gui, conheço a história, agora todo mundo vai saber da história, né? Faço de novo um convite para conhecer lá a comida do seu Valdemir, seu Nan e a Dona Marli, e também, né, passa em frente lá para conhecer a estrutura do Aretê. Gui, daqui para frente, qual que é a sua visão com o Aretê? Você já me falou aí para 2027, 4 mil colaboradores, eu sei de grandes parcerias que você tem fechado. Continua nessa linha, tem mais alguma coisa aí nos bastidores que pode sair até lá? Como que está essa sua cabeça empreendedora? Com o Aretê mesmo, nessa questão de refeitório, essa marca, segmentar ela, que a gente fala. Tem muito sonho em entrar na área hospitalar com essa empresa, né, com esse segmento. E a gente fala de nichos, né? Entrar na automobilística, vamos da nossa região, usinas, indústrias de manufatura, metalúrgicas. Então a gente tem muito essa prospecção. Você entra num grande, por exemplo, numa Toyota, você tem aí um campo aberto para negociar com GM e assim sucessivamente. Então, é um campo vasto. É um campo vasto. Então, assim, minha ideia é diversificar essa carteira de clientes e entrar no ramo hospitalar. Tem muito essa pretensão. E tem os meus outros projetos paralelos que é franquear. Né? O Aretê não dá para franquear. Então, assim, é uma marca que está ali, a gente não consegue construir isso. Mas tem uns projetos que estão na gaveta que não está na gaveta, na verdade, né? Se virou projeto, então está ali. Está ali. E não sei se é só no ramo de alimentação, mas o Aretê é consolidar mesmo como marca. Eu não quero, assim, em número ser a maior. Eu quero ser a melhor. Se hoje, para aquele que eu venho atendendo, já sou a melhor, eu já estou satisfeito. Não é eu ter 1 milhão no caixa, 10 milhões no caixa. Eu não vou fazer uma palestra e falar, minha empresa fatura tanto, faz tantas refeições. Eu fico evitando de certas coisas porque não é esse o intuito
da construção dessa empresa. Primeiro, conseguir replicar a história dos meus pais de 40 anos, escalar isso por etiqueta logística, engenharia de produção, e trazer essa mensagem. Eu quero, às vezes, me emocionar, que nem eu já me emocionei muitas vezes sentando com uma pessoa comendo no refeitório e falar, putz, aqui feijão lembra da minha avó. E aquilo me desmontou, porque esse é o meu sentido mesmo. Até mareja os olhos, porque é isso que eu quero. Eu não quero saber o tamanho dela na minha empresa. Eu quero ter a satisfação de estar sentado numa mesa de café da manhã e alguém falar, puta, que comida do caramba. É gostoso, meu funcionário ser satisfeito, aumentou minha motivação, é o RH me trazendo feedback positivo, eu sendo uma solução em vez de ser um problema. Porque um refeitório mal implantado ele pode se tornar um problema. É isso que eu espero da ARET. O tamanho, projeção, se vai chegar a 4 mil funcionários. Isso é consequência de todo o trabalho que você está dedicando. Começou lá com seus pais, né? E é bacana a gente ouvir isso, porque cada uma dessas pessoas que está, né, se alimentando, experimentando a sua comida, o seu café, tem uma história por trás disso, né? De repente você realmente desperta, né? O cheiro do café da minha avó, a comida parecida com a minha avó. E eu espero que você tenha total bênção aí divina para que você volte aqui em dezembro, né? Sai antes, viu, gente? Calma que a agenda do menino aqui não é fácil, não. Não foi, faz uns 3 meses que nós estamos tentando aqui trazer o cara aqui, não é fácil, não. Que você tenha esse sucesso mesmo, Gui. Eu agradeço a parceria, o espaço. Tamo junto. Sei, o pessoal que está me vendo, quiser, tá aberto, as portas podem visitar. É um motivo de muito orgulho a nossa cozinha, a nossa infraestrutura, as empresas, empresários que quiserem só conversar, dialogar, não precisa ir lá, eu não cobro para falar comigo, falo pra caramba, inclusive, e gosto de um café. Então, pode me chamar. Vou pagar o café agora que eu não paguei ainda. Era isso, eu fico muito grato. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, cara. Emocionado também aqui de saber, conheço a tua história, a tua família. Eu acho que você falou uma coisa muito bacana quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, né? Então o resultado aparece. Eu não tenho dúvida disso. É isso aí. Todo o sucesso do mundo para você, para toda a sua família, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, para a esposa, né? Amanhã FISPAL. Amanhã estamos lá na feira. Para ver as novidades, fazer grandes negócios lá. Deus sucesso para você. Valeu, eu que agradeço, pessoal. Gente, nós estamos encerrando aqui mais um podcast. O Gui vai voltar, porque tem muita história para contar para a gente, para compartilhar com a gente. Esse programa foi patrocinado pela Monitel, sistema de alarme lá, segurança do meu amigo Laércio, Thiago, e também do Supermercado Fernandes, lá do meu amigo Fábio. Gui, mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra no próximo podcast. Até lá, se Deus quiser.